Livro 3, capítulo 2. Aquele ambiente frígido era um suplício para Dusmenil, que dia a dia se tornava mais pálido. Enfermo 8 dias, houveram de interromper a dolorosa peregrinação. Depois, mal convalescente, prosseguiu até que uma tarde chegaram a Irkutsk, cidade milenária, circulada de colinas lactescentes das nevascas, como se fossem avalanches imóveis ou muralhas de cristal, constituída de grandes prédios pouco elevados, alguns retangulares, outros circulares, de janelas esguias para que as rajadas glaciais não penetrassem com facilidade durante os rigores invernais. Em extensa praça, um palácio realengo, em eras priscas, passou a ser ocupado por algum membro da família imperial russa ou por alguma autoridade administrativa. Nas estações estivais, que naquelas regiões frígidas são ligeira transição da primavera, nunca sendo cálida a temperatura, os extensos quintais, protegidos por verdadeiras muralhas, deixam apenas a descoberto raras frondes, que mais parecem plumas verdes, a se balouçarem garbosas alguns meses, para ficarem logo amortalhadas em clâmidas de neve, o cristal celeste na gíria popular. Gastão, exausto pela viagem e pela moléstia, alugara uma grande casa nos arredores da metrópole siberiana e ali ficou febril alguns dias sem poder sair do leito. Uma noite em delírio, julgou-se transportado ao solar de Argemon, silencioso e lúgubre. Percorreu os aposentos e foi ter no dormitório de Heloísa, que se lhe deparou lívida, com a fisionomia transparente de desgosto ou doença incurável. Nunca mais hás de vê-la como outrora, disse-lhe alguém com voz magoada e profunda. Não descobriu quem lhe falava, mas reconheceu o timbre da voz do venerando sogro. Despertou sobressaltado por doloroso pensamento e, sem poder explicar-se o insólito fenômeno, parecia-lhe que, dentro de si mesmo, ressoavam as palavras da desditosa esposa. Meu futuro ilibado vai desmentir a calúnia infamante que contra mim urdiram. Deste crédito às palavras de um perverso e vais conhecer a verdade muito tarde para que possas reparar a injustiça que praticaste. Debalde lutou para desvanecer aquelas ideias dolorosas. Jamais duvidara da falta de Heloísa, pois a probidade e retidão de Hamed jamais haviam sido desmentidas. Nos 2 anos transcorridos, não achava a mais leve justificativa para o procedimento da consorte. Por que, então, abruptamente começar a vacilar na sua fé, que parecia inabalável, na sinceridade do sombrio e enigmático hindu? Não sabia definir o que se passava em seu íntimo, mas algo o advertia de uma falsidade, de um acontecimento doloroso, de uma revelação esmagadora. Debelada a febre, sem saber como nem porquê, deliberou regressar à França, terminada que fosse a estação Iemal. Aquela região tornara-se-lhe intolerável. Buscara-a, colimando nela encontrar a morte, ignorado de todos os amigos e conhecidos. E, no entanto, se via empolgado por indefinível tristeza. Recrudescera-se-lhe a amargura, tornaram-se mais vívidas as evocações do passado. Sentiu bruscamente aplacado o, até então, indômito desejo de viajar que o dominara desde os albores da juventude. Queria o seu túmulo cavado junto ao do querido René ou de seus venerandos progenitores. Considerava-se um vencido nos prélios da vida, sem aspiração, sem ideal, um exilado voluntário, mas não podia aniquilar na alma a vontade de rever o pátrio torrão, que como ímã onipotente lhe atraía o coração angustiado. Necessitava regressar às suas propriedades, ajoelhar-se no sepulcro do pequenino e adorado René, no local onde o vira surgir, visão paradisíaca, naquela noite inolvidável e que pretendera pôr termo à vida atribulada e inútil.
Parecia-lhe então que lá em Arras ainda pairava um fragmento de sua alma angelical, suavizando as agruras da saudade, a veemência das evocações penosas que, por vezes, o atormentavam com inexprimível remorso. Na Sibéria, inóspita e longínqua região, julgava-se distante por todo sempre do berço e da campa do idolatrado filhinho. Queria aproximar-se dele, retornando à França. Queria implorar-lhe perdão por havê-lo sequestrado a mãezinha querida, que não pudera oscular pela derradeira vez, não resistindo à falta de suas blandícias e desvelos. Queria orar longamente, como não fazia desde que se tornara desditoso e nômade. Desde que fora rudemente acicatado pela desgraça, não podia pensar no Criador sem um vago ressentimento, por havê-lo aguilhoado tão fortemente, sem jamais ter cometido o menor delito, sem haver transgredido as leis divinas e sociais, sem ter dado ensejo a tão bárbara sentença contra ele, que fora sempre justo, probo, incorrupto. O refrigério do pranto fora-lhe interdito de há muito, desde que se fizera errátil, expatriado, sem lar, sem família, sem crença definida. Sentia-se ilhado no mundo, sem amigos, sem apoio e, sem que o pudesse explicar satisfatoriamente, pressentia que ele e Hamed iam rolar num vórtice apavorante, ignoto e insondável. Quem poderia negar que, retornando ao local onde fora ditoso, onde vislumbrara qual meteoro fugaz, o querido René, não lhe voltaria também a serenidade espiritual? Quem sabe não reveria além a encantadora aparição? Esta só conjectura lhe incutia no íntimo insólita energia, inigualável lenitivo. E depois, por que não confessar a si próprio a verdade integral? Desejaria conhecer a conduta de Heloísa, saber como preenchia o tempo, como suportara a separação e a morte do filhinho que parecia adorar. Passava horas e horas reclinado no divã, observando a natureza através dos vitrais embaçados pelos nevoeiros incessantes, quais oceanos de brumas que invadissem de súbito o ambiente, despenhados do infinito. Lobrigava, como fantasmas de falenas brancas, os flocos de neve, tornando o ar movediço e irrespirável. Perto do prédio ocupado por Dusmenil deslizava, então invisível, o Lena, coberto de uma lâmina glacial que o transformara em intermina serpente de gelo. Seus marulhos decresciam dia a dia, à proporção que se tornava mais espessa a camada de gelo. Dir-se-iam gemidos abafados, bramidos humanos que se extinguissem lentamente nas gargantas de muitos supliciados, premidas por vigorosas mãos de impiedosos estranguladores. Gastão ansiava pelo degelo, pelo início da primavera, sem contudo expor seus projetos, habituara-se ao silêncio e à meditação. Cogitava na maneira de regressar à pátria por itinerário diverso do que fizera para atingir Irkutsk. Faria em trenó o trajeto até o primeiro porto oriental da Sibéria, fretaria uma embarcação que o levasse ao Mediterrâneo e completaria a viagem de retorno sempre por via marítima. Decorreram 2 meses, as nevascas cessaram. Já se distinguiam os rumores do rio próximo, embora ainda encerrado numa lâmina cristalina que, aos poucos, se rompia com fragor em alguns pontos, surgindo então a torrente impetuosa que ele vedava. Dusmenil, uma tarde após o jantar, achava-se ainda na sala de refeições, pensativo e estirado numa espreguiçadeira. Ariel, de pernas entrecruzadas, sentado numa alcatifa com os braços destendidos horizontalmente, mergulhado em profunda concentração, imóvel, parecia mumificado, petrificado. Que cataclismo devasta o íntimo desse homem enigmático? Considerou Dusmenil apreensivo. Dir-se-ia que ele morrera sentado, com as pálpebras cerradas, que seu espírito talvez já flutuasse nas alturas ou tivesse sido sugado por uma voragem interior,
a das reminiscências excruciantes. Teve pela segunda vez horror àquele ser misterioso, indecifrável, temendo-o como se houvesse percebido que toda a sua dedicação se pulverizara e esvaíra bruscamente, qual cinza levada pelos ciclones siberianos. Deliberou, então, definitivamente voltar à França, de onde jamais se ausentaria. Procuraria o convívio de alguns raros e bons amigos para que o insolamento não lhe sugerisse tétricos pensamentos. Subitamente, Ariel, como se percebesse o que lhe ia na mente, descerrou as pálpebras desmesuradamente e fixou o olhar, imóvel como o dos ofídeos, em Dusmenil, que estremeceu e sentiu um fluido magnético percorrer-lhe o organismo, convulsionando-o, aturdindo-o, paralisando-lhe as ideias, que lhe pareceram hauridas por monstruoso e invisível vampiro. Sentiu-se cair em letargo, mas percebeu, apesar da inação física, que algo de imponderável e avassalador lhe penetrou o cérebro, inoculando-lhe um fluido inclassificável, dando-lhe a penosa impressão de que um aracnídeo fantástico que se lhe introduzira no crânio e lhe extorquia as mais secretas cogitações, destranhando-as dos escaninhos da alma. Deliberastes regressar a Arras ou a Argemon? Julgou Gastão que o interpelaram soturna e interiormente. Sim, quero regressar à França, respondeu sonambulicamente dominado. E tencionas rever Heloísa de Argemon? Sim, e se ela, como prometeu, tiver mantido uma conduta irrepreensível, desejo que me elucide algo do que me atormenta o espírito. Sempre a considerei criminosa e imperdoável, mas ultimamente começo a vacilar, a duvidar da sua infidelidade. Premeditais, então, descobrir a verdade? Sim, é meu maior desejo. Heloísa de Argemon jace à beira do túmulo. Acabo de vê-la no leito de agonia. Ela me dirá então, em extremis. Conheço-lhe o caráter e não creio que minta no momento em que vai ser julgada pelo tribunal divino. É então irrevogável a resolução de voltar à vossa pátria? Inabalável. Pois bem, Gastão Dusmenil, lavrastes a vossa sentença. Despertai, ordeno-vos. Fim do capítulo.